Você de casa, um grande abraço. Está começando o nosso Boletim da Bola, edição dessa terça-feira. Você sabe, o Boletim da Bola é uma produção da Rádio Futebol, o aplicativo do Brasil e com a redação do futebolinterior.com.br. Bem, o giro pelo Brasil, a gente começa navegando pelos portais, inclusive pelo Futebol Interior, para sabermos o que andam falando do seu clube de coração. Que você gosta de ouvir. Muito bem. Vamos começar com o Corinthians. Você sabe que um forte movimento está acontecendo contra o Cuca. E está sendo criado cada dia que passa, exigindo que o treinador seja demitido. O que, a princípio, a diretoria corintiana garante que não vai fazer isso. O quê? Menos de 5 dias, não é? Por aí que ele foi contratado para dirigir o time de profissional do Corinthians? Mas aí, tudo bem. Trata-se de um dos melhores treinadores do futebol do Brasil. O problema é que alguém lembrou lá no passado, na Suíça, ainda jovem Cuca, participou com mais 2 amigos de clube, alguma coisa que não foi muito legal. Uma garota, quarto do hotel onde estavam hospedados. O caso foi para a justiça, lá da Suíça, o julgamento correu na revelia e o Cuca e os companheiros ficaram condenados a pena de 15 meses de prisão. Antes, ficaram quase 2 meses lá na Suíça, nem voltando com a delegação com o Grêmio. E como nenhum deles voltou àquele país, a punição prescreveu. O fato aconteceu lá em 87, 35 anos atrás. O caso caiu em total esquecimento. Só que, na semana passada, o assunto voltou à cena. Forte movimento contra a Cuca exigindo que o treinador seja demitido de imediato. O que, a princípio, a diretoria corintiana já garantiu que não vai fazer. Bom, cenas desse capítulo vamos contar em outros programas. Boletim da Bola aqui na Play TV. A diretoria pediu aí um levantamento minucioso para apurar realmente o que é que aconteceu tudo naquela época com a delegação do Grêmio. Mas dizem que ele não participou daquilo que estão falando. Insistem nesse assunto, mas vão deixar para lá. Bem, para fechar, o Corinthians pega o Remo no jogo da volta pela Copa do Brasil, amanhã, 9h30 da noite, em casa. Bem, no Palmeiras, a novidade é que o jovem Estevam, uma das maiores joias da categoria de base do Verdão, assinou até 2026. Assinou com o jogador do Palmeiras, que completou a idade permitida para o primeiro contrato profissional por 3 anos. O Palmeiras que joga também nesta quarta contra o Tombense pela Copa do Brasil. O jogo vai ser 8 da noite, lá no campo do Tombense. Do Palmeiras para o São Paulo. Após empate sem gols no Morumbi, jogo da ida. Quem vencer o segundo avança às oitavas de final. Será assim até a terceira vez que os clubes se enfrentam neste ano. Paulistão empataram sempre. O jogo está marcado para hoje, 9h30 da noite, em Itu, no estádio Novelli Júnior, jogo que o aplicativo da Rádio Futebol transmite. Quem vencer avança e a vaga, se empate, decidida nos pênaltis. Primeiro jogo, os times não tiraram o zero do placar, não colocaram nada no placar. Resultado, aumentou a pressão do Rogério Ceni, que foi demitido, não é? Ah, que placar foi aquele? Bem, no Santos da Vila Famosa, o Daí Helman, ele quer observar os jogadores contratados do Água Santa, mas já ganhou dor de cabeça logo na primeira partida que colocou o Luan Dias em campo. O meia sentiu um incômodo muscular e terminou a partida diante do Atlético Mineiro no sacrifício. Deve perder alguns jogos, necessitando de jogadores naquela beira do campo. O treinador resolveu improvisar. O armador contra os meninos da carência de pontas do elenco, com o Lucas Barbosa ficando fora. Mas com pouco tempo em campo, o reforço acabou sentindo e sem mais substituições, o time perdeu a força para buscar a primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Santos joga amanhã. O jogo será contra o Botafogo em Ribeirão Preto pela volta da terceira fase da Copa do Brasil. E o Odair Helman não vai mexer muito no time. Vantagem de 2-0 pode preservar o Ângelo, que foi vaiado pela torcida ultimamente.
Ainda nesta Copa do Brasil, em vantagem, o Fluminense quer confirmar a vaga. E o Cruzeiro vem buscando uma virada. Depois de vencer por 3-0, o Fluminense tenta dar aquela beliscadinha para avançar, diferente do Cruzeiro, que perdeu a primeira partida e agora busca uma virada. Ao todo, 4 partidas irão abrir a disputa da rodada de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Eu estou falando desta noite de terça. Irão definir os primeiros classificados para as oitavas de final. Veja você que acompanha o Boletim da Bola aqui pela Play TV. São 4 partidas que abrem a disputa da terceira fase, irão definir os primeiros classificados para as oitavas de final. Depois de vencer por 3-0, o Fluminense tenta segurar a vaga. As emoções do dia começam daqui a pouco, dentro de alguns minutos. Depois de perder o jogo de ida por 1-0 no Estádio dos Aflitos, lá em Recife, o Cruzeiro volta a encarar o Náutico, dessa vez no Estádio Independência, em BH. Para avançar no tempo regulamentar, o time mineiro precisa vencer por 2 gols de diferença. Caso a diferença seja apenas por 1 gol, a decisão também irá para os pênaltis. Qualquer outro placar classifica o time pernambucano. Um pouquinho mais tarde, menos de 1 hora, entra em campo o Fluminense. Situação bem mais tranquila. Mesmo fora de casa, no estádio do Mangueirão, em Belém, o time carioca pode perder apenas por 2 gols de diferença para o Paysandu. Afinal, venceu o jogo de ida 3-0. Caso aconteça a perda por 3 gols, a decisão vai para os pênaltis. Os outros destaques para esse meio de semana. Outros 2 jogos que fecham a disputa hoje, 9h30 da noite. Após perder por 1-0 no jogo de ida, o Atlético do Paraná recebe o CRB na Arena da Baixada e busca a virada para avançar. Já no duelo paulista, Ituano e São Paulo jogam no Novelli Júnior. Na primeira partida disputada no Morumbi, as 2 equipes ficaram no empate sem gols. Aí, quem vencer irá avançar. Bem, a coisa não está feia, viu? Não está fácil não. Após 2 derrotas na Série B, o treinador Gustavo Murínigo foi demitido. Em nota, a diretoria agradeceu os serviços prestados e desejou sorte na trajetória nova. Péssimo início na Série B, inclusive no Brasileirão. Derrota para o Ituano 2-0 e para o Guarani 3-0. O Ceará resolveu desequilibrar de uma certa forma e aí mandou embora o treinador. A diretoria corre contra o tempo em busca de um novo treinador. Afinal, o clube tem 2 decisões nas próximas rodadas. Domingo agora, quando será a visita do ABC, lá no Frasqueirão em Natal, de olho na reabilitação da Série B. Depois disso, na quarta acontece o segundo jogo da decisão da Copa Nordeste contra o Sport. Depois de vencer o jogo de ida, 2-1, o time alvinegro tem a vantagem de empate. De qualquer forma, a passagem do treinador Gustavo pelo Ceará após 24 partidas, 14 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. Lado bom e ruim? Lado bom, foi vice-campeão do Campeonato Cearense. Lado ruim, rebaixado no Brasileirão da temporada passada. Bem, pós passar a rodada do fim de semana, a gente fala um pouquinho do Flamengo. Sampaoli lamenta a indeficiência do time e a derrota para o Internacional. O treinador argentino explicou a situação do Pedro, afirmando que o time estava neutro. A gente citou aqui ontem, após a derrota sofrida para o Internacional 2-1, na manhã de domingo em Porto Alegre. O Jorge elogiou a postura do time, declarou inclusive, acho que foi ontem, numa coletiva, que o time, e a ideia dele, é que o time construa desde baixo e trate de chegar o quanto antes, com mais posse de bola e com mais possibilidades com a bola nos pés. Bem, com essa derrota, o Flamengo segue contra 3 pontos na tabela de classificação. O time rubro-negro venceu o Curitiba na estreia 3-0. O próximo desafio é diante do Botafogo, domingo, 4 da tarde, no estádio do Maracanã. Ficamos por aqui com a produção do aplicativo da Rádio Futebol, o app mais interativo do Brasil, e com a redação do futebolinterior.com.br. Um abraço, até amanhã, nesse mesmo horário, 18h50, Boletim da Bola, aqui na Play TV. Combinado?